alunos! Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos ver o que a gente vai ver hoje na aula 31. É a revisão e avaliação. Então, vamos iniciar a nossa revisão falando sobre, vamos lá? Vamos falar sobre os lipídios, mas vamos entender, né, antes de falar esse universo dos lipídios, o que são lipídios? São conhecidos popularmente como as gorduras e os óleos. Falou em lipídio, a gente já fica com medo, né? Já pensa no colesterol alto, no triglicerídeo alto, mas a gente vai ver no decorrer da nossa revisão que os lipídios eles são importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. São moléculas orgânicas, né? Por que elas são orgânicas? Porque as cadeias carbônicas dos lipídios contêm carbono, hidrogênio e contém também o oxigênio. E aqui, observe comigo, olha, os lipídios, eles ocorrem através de uma reação, tá? Chamada de esterificação. Então, para que ocorra a formação aqui do lipídio, é necessário eu ter duas moléculas orgânicas, tá? Uma molécula tem que ser o ácido graxo e a outra molécula tem que ser um triálcool, ok? O triálcool é aquela molécula que é formada, olha aqui, ó, por 3 hidroxilas. Então, são essas as condições para que ocorra a formação do lipídio, ok? Aqui nós temos como exemplo de lipídio os triglicerídeos. São formados por uma molécula de glicerol, conhecido também como glicerina, unidas a 3 moléculas de ácidos graxos, tá? Essa diferença, né? A gente vai vendo que vai aumentando a cadeia carbônica dos lipídios, né? Sendo adicionado outras moléculas de ácidos graxos, e aí começa a ter estruturas complexas e aí ele começa também a pertencer a grupos diferentes, tá? Dentro da classe dos lipídios. Então, a gente percebe aqui que quando você tem 3 moléculas de ácidos graxos, o que acontece quando reage com uma molécula de glicerol? O hidrogênio, né, da hidroxila vai reagir com a hidroxila do ácido carboxílico. E aí a gente vai ter o quê? A formação de álcool de uma molécula aqui que é um éster e essa molécula aí ela é chamada de triglicerídeos. As funções dos lipídios, tá aqui, olha, quantas funções, né, eu tenho aqui, ó. Os lipídios servem como fonte de energia, isolante térmico, tanto principalmente para os animais, né, e o homem também, função hormonal, aí temos os hormônios sexuais, tanto o masculino como o feminino, proteção mecânica, função estrutural, lubrificante e função impermeabilizante. Então, ingerir alimentos com lipídios é importante, né? Porque cada molécula de lipídio tem uma função, né, dentro do nosso organismo, como a gente pode perceber. Características gerais dos lipídios são brancos ou levemente amarelados, né? A gente observa essa imagem. As gorduras, né? Como os lipídios são gorduras e óleos, né? São gordurosos ao tato, insolúveis em água, ou seja, os lipídios eles não conseguem se dissolver na água, mas eles são emulsináveis nela. O que significa dizer que eles se misturam, tá? Aqui nós temos um outro tipo de lipídios, que são os glicerídeos. E os glicerídeos eles se dividem em óleos e gorduras.
E existem diferenças, né, entre um óleo e uma gordura. Não vamos dizer que é a mesma coisa não, tá certo? Então, as gorduras, já vamos perceber no seu estado físico, são sólidos. Os glicerídeos são sólidos. Então, todo glicerídeo sólido, eu já sei que é uma gordura, ok? E aí, ó, na fórmula geral, na estrutura, né? Que vocês sabem que os lipídios são constituídos de ácidos graxos, nessas estruturas eu vou ter uma cadeia saturada. Essa cadeia saturada são cadeias que são formadas apenas por ligações simples. Então, são essas características que vai diferenciar a gordura dos óleos. Os óleos são glicerídeos líquidos. Nas condições ambiente e de modo geral, predominam em sua constituição ácidos graxos de cadeia insaturada. O que é isso? São estruturas que contêm insaturações, né? Ou seja, uma ligação dupla. Pelo menos uma, duas também, já sabe que ali é um óleo. Tá? Só de olhar na estrutura, já sabe que aquele glicerídeo é um óleo e não uma gordura. Tudo bem? Essa é a diferença. A diferença está nas ligações das cadeias, na constituição dos ácidos graxos, né? E também no estado físico. Gorduras são sólidas na temperatura ambiente e os óleos são líquidos, ok? E aí surge aquela pergunta, né? Onde eu posso encontrar os lipídios? Então, nós podemos encontrar os lipídios em alimentos de origem animal e vegetal. De origem animal, nós temos o peixe, carnes vermelhas, os ovos. Temos de origem vegetal as sementes, os grãos, os óleos, azeite de oliva, as azeitonas, ok? E agora nós vamos falar das proteínas. As proteínas, elas são formadas por uma sequência de aminoácidos. Vocês sabem que existem o quê? 20 aminoácidos, né? E aí, unidas por ligações peptídicas. Observem aí que para ocorrer, né, a formação da proteína, vai ocorrer também uma reação, né? Que reação é essa? Eu tenho que ter um ácido carboxílico unido, né, com uma amina, ó. Então, a gente vai ver que o hidrogênio, ele vai ser, ó, vai ocorrer uma quebra aqui dessa ligação, né, dessas ligações aqui, ó. Aí vai formar a água e vai formar a proteína. E agora a gente vai ver um exemplo de uma proteína muito importante. Sabe o que ela faz? Ela nos protege de bactérias, de vírus. Olha aí, é a imunoglobulina, também conhecida como anticorpo. É uma proteína produzida pelo sistema imunológico em resposta à presença de antígenos, né? Quem são? As bactérias, os vírus, são representados aí até por essa estrutura verde aí, né? Tá certo? Essas proteínas, elas são fundamentais para a defesa do corpo humano contra infecções e outras doenças. E a gente percebe muito bem aí a ação, né, dos anticorpos, tá? As imunoglobulinas, elas são produzidas pelos linfócitos B, que é um tipo de glóbulo branco. E são encontrados em diferentes formas no sangue e em outros fluidos corporais. Agora a gente vai ver as fórmulas estruturais da proteína. Olha aí, gente, nós temos aí
formas, não são fórmulas, são formas estruturais que a proteína ela pode adquirir, né? A primeira é a estrutura primária, ela é composta pela cadeia principal. E aí, nessa cadeia principal, a gente vai ter uma sequência linear de aminoácidos. Observe que já na estrutura secundária, a proteína ela já começa a modificar a sua forma, né? A gente vê aí um enrolamento dessa cadeia principal, né? E esse enrolamento dessas proteínas, a união é feita por ponte de hidrogênio. E elas são formadas e dão a ela uma forma helicoidal. Já na estrutura terciária, observe que o formato já é tridimensional, né? A hélice vai se dobrar sobre ela mesma e vai conferir um formato enovelado. E na estrutura quaternária, a gente percebe que já é mais complexa essa estrutura, nós vamos ter um agrupamento aí de 2 ou mais cadeias polipeptídicas, que podem ou não ser iguais, ok? E aonde possa encontrar, né, os alimentos ricos em proteínas. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de alimentos que são ricos em proteínas, porque a gente precisa consumir esses alimentos para que as suas funções elas ocorram dentro do nosso organismo. Assim como podemos encontrar aqui as proteínas tanto de origem animal como de origem vegetal, né? Assim como encontramos os lipídios nos alimentos de origem vegetal e animal, nós também encontramos as proteínas, tá? Podemos encontrar as proteínas na carne do porco, na carne vermelha, no peixe, no leite e seus derivados. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de proteínas de origem vegetal. Temos grãos, temos sementes, temos o abacate, temos as hortaliças verdes, temos os derivados do leite. E agora vamos ver as funções biológicas das proteínas. Observem aqui comigo que eu tenho aqui várias funções biológicas. Nós já vimos, né? Ela age como uma defesa dos anticorpos. E aí, como exemplo, nós vimos, né, naquela animação a ação da imunoglobulina G. Também como enzima, tá? Um mensageiro. Aí nós temos os hormônios do crescimento. Ela é responsável em transmitir sinais para coordenar processos biológicos entre diferentes células, tecidos e órgãos. É um componente estrutural. Ela fornece estrutura e suporte para as células, as proteínas. Em maior escala, elas também permitem que o corpo se mova. E aí nós temos como exemplo a actina. Também serve como transporte e armazenamento. Essas proteínas elas se ligam e transportam átomos e pequenas moléculas dentro das células e por todo o corpo. Olha aí, né, as ações das proteínas. Elas transportam os átomos. Nós vimos que átomos são partículas muito pequenas, muito pequenas. Além dos átomos, elas também transportam as moléculas que estão dentro da nossa célula. Gente, que laboratório, né? E aí nós temos como exemplo a ferritina. Agora a gente vai falar sobre os polímeros sintéticos. São aqueles que são produzidos pelo homem, são sintetizados pelo homem por uma síntese orgânica e até em procedimentos industriais. Os polímeros sintéticos são moléculas, os polímeros são compostos primários. São moléculas gigantes e são formados a partir de monômeros, tá?
E os polímeros sintéticos, para a gente obter os polímeros sintéticos, nós temos aí duas reações químicas, a reação de adição e a reação de condensação. Cada processo químico aqui vai dar origem a plásticos diferentes, com propriedades físicas e químicas diferentes. Por isso que a gente tem uma variedade de plástico, do mais fraco ao mais resistente. Como exemplo, nós temos o poliestileno, que aqui a gente tem as propriedades, as vantagens, desvantagens e aplicações, né? Aonde nós podemos encontrar, ok? Então, como propriedades, eles são elásticos. Ele, né, o polietileno, ele é elástico, ele é flexível, ele amolece, ele se derrete. No estado sólido, a sua estrutura consiste em regiões cristalinas duras, juntamente com regiões amorfas elásticas. O poliestileno é o plástico mais comum, ele é muito barato, ele é usado mundialmente, tá? As vantagens: alta resistência a impacto, podem ser reciclados e reutilizados, isso é uma coisa bem legal. Alta resistência química, a desvantagem é o alto custo, né? Sensibilidade ao calor e UV, degradação do polímero após refusão e remoldagem constantes. E aonde eu posso encontrar o polietileno? Em brinquedos, em lenços, em cordas, em equipamentos de laboratório, assentos plásticos. Característica dos polímeros: são rígidos, flexíveis, transparentes, opacos. Eles são resistentes tanto a grandes temperaturas e temperaturas pequenas. Aqui nós temos alguns tipos de polímeros sintéticos que nós encontramos aí diariamente no nosso cotidiano. Nós temos o nylon, que a principal característica é a resistência tanto térmica como mecânica. Tem uma flexibilidade, tem resistência química, isolamento térmico, tem uma facilidade de coloração, tá? E um exemplo são as meias calças. E temos aqui o cloreto de polivinila. Ele é usado para fins de construção, ele é bem forte, barato também, tá? Do que outras alternativas como cobre ou ferro. E por último, nós temos o poliestileno de baixa densidade. É mais comum, tá? Dos polímeros sintéticos. Ele é amplamente utilizado em residências. O LDPE é um tipo de termoplástico preparado a partir do monômero. E agora nós vamos ver a classificação dos polímeros sintéticos, tá bom? Existem dois tipos de polímeros sintéticos: os termoplásticos e os termorrígidos. Os termoplásticos são materiais que se tornam moldáveis, são maleáveis a certas temperaturas elevadas e endurecem ao resfriar. Essa propriedade, né, de ser maleável, permite que eles sejam reciclados e reutilizados várias vezes. Isso é legal, né? Porque ele vai ter diversas aplicações nas indústrias e comércios. Agora a gente vai falar dos termorrígidos. Os termorrígidos, também conhecidos como termofixos, são plásticos cuja rigidez não se altera com a temperatura, tá? Em determinadas temperaturas, esses polímeros termorrígidos se decompõem. E quando isso acontece, eles não podem ser fundidos ou remoldados novamente, ok? E aqui nós temos alguns exemplos de termorrígido, que é o que é o PET, que é um termoplástico muito popular, tá? Ele é encontrado geralmente em garrafas de plásticos, tá? E temos o poliestileno, que é o plástico mais utilizado no mundo e é usado em encanamentos, garrafas e brinquedos. E temos também aqui o acetato de vinila, né, que é usado
na sola das sandálias, tá bom? E aqui nós temos alguns exemplos de termorrígidos. Temos o cloreto de polivinila, que é o terceiro plástico mais utilizado. É usado em tubos, isolamentos. O Teflon ele é comumente usado como revestimento em panelas antiderentes. Temos o cloreto de polivinila, que é o terceiro mais utilizado, é em tubos, isolamentos, pisos, brinquedos, ok? E por último temos agora a gente vai ver a diferença entre o polímero natural e o sintético. Os polímeros naturais são aqueles que podem ser encontrados no ambiente naturalmente. Já os sintéticos são produzidos artificialmente por humanos, né? Em laboratórios ou em processos industriais. Aí nós temos uma tabela, e essa tabela ela mostra aí a diferença entre os polímeros naturais e os polímeros sintéticos, né? Olha aí, ocorrência, no caso da ocorrência, os polímeros naturais ocorrem naturalmente, já os sintéticos têm que ser feitos artificialmente. Produção dos naturais, eles são produzidos através de processos biológicos. E os sintéticos são produzidos através de reações químicas. E, por último, a degradação, que isso é importante, né, em relação ao meio ambiente. Eles são facilmente degradados por processos biológicos, que são os polímeros naturais. Já os sintéticos, eles são difíceis de degradar por processos biológicos. Eles, geralmente, na natureza, quando jogados de forma errada, né, eles vão durar ali de 30 a 40 anos. E assim eu encerro a nossa revisão de hoje.